sempre estará disponível para vocês todo o material de aula que foi dado naquele dia de aula. Os slides e a gravação da aula ao vivo também, tá? Sempre assim. Então, introdução da nossa matemática financeira. O primeiro conceito que a gente precisa ver é o valor do dinheiro no tempo, né? Esse aí, né? Todo mundo que vai ao supermercado, faz alguma compra aí, né? Tem noção disso, né? Porque a gente sabe que o dinheiro que a gente tem hoje, né? E vai ao supermercado e realiza uma compra, né, não vai ter o mesmo valor daqui a 6 meses, daqui a um ano, né? Daqui a 2 anos. Por quê? Nas economias, né? A gente tem uma influência dos juros, né, dos juros da economia, os juros básicos, né, da economia, e a gente tem influência da inflação, seja inflacionando ou deflacionando os preços, né. Então, aquilo que eu vou no supermercado hoje, né, com R$ 100 e consigo comprar, daqui a 6 meses, né, provavelmente não consigo fazer a mesma compra, né, com aqueles R$ 100. Por quê? O poder de compra se altera ao longo do tempo, a depender das variáveis que acontecem na economia, né. Isso está muito claro para a gente, inclusive com um exemplo clássico aí que aconteceu agora durante a pandemia, né? Que é o preço do arroz. Então, antes, né, a gente ia lá com R$ 15 no supermercado, conseguia comprar tranquilamente, né, um saco de 5 quilos de arroz, né, de uma marca boa, né? Tio João, por exemplo. Né? Hoje, se a gente for no supermercado com R$ 15, né, a gente não compra mais o saco de 5 quilos de arroz. Por quê? A pior marca está R$ 21, né? As marcas de arroz, né, tipo João e outras, né, estão 27, 28, 29, R$ 30 o quilo, os 5 quilos, né? Isso demonstra o quê? Né? Que existe uma variação do valor do dinheiro no tempo, o poder de compra se altera, tá? Isso é, claro, motivo de estudo, né, de diversas áreas da ciência das finanças, administração financeira, economia, contabilidade, mercado financeiro e a matemática financeira também está diretamente relacionada com isso, né? Como nós vimos, né, os juros, né, é um elemento importante aí que faz essa alteração do valor do dinheiro no tempo, né? O conceito básico de juros, né, a gente chama de aluguel, né? O aluguel do dinheiro no tempo. Por exemplo, vou fazer um financiamento, vou lá no banco, quero fazer a compra de um veículo, né? Eu quero fazer a compra de uma moradia, né? Um apartamento, uma casa, e vou fazer um financiamento. E essa casa custa R$ 300.000. Eu não tenho esse dinheiro. E aí eu vou pedir para o banco, né? O banco vai me emprestar, né? Vai analisar meu crédito e vai dizer assim, não, tá aqui, ó, R$ 300.000 para te comprar a tua casa. Mas tu vais, né, pagar os juros desses R$ 300.000 que eu estou te emprestando. Tu vais pagar lá, né, em 30 anos, uma parcela fixa, né, ou variável por mês, a depender da modalidade do financiamento, mas dessa parcela que a gente está pagando de prestação, tem uma parte que é os juros, né, que é o aluguel do dinheiro que eu peguei. Né? Então, os juros é isso, né? É o aluguel que a gente paga para a financeira, para o banco, né, por ter pego um dinheiro que a gente não tinha para conseguir adquirir, né, algum tipo de material, né, bem material, seja um veículo, né, uma moto, um carro, uma casa, por exemplo. Né, mas também, né, em outras compras menores, isso gira na economia. Né, vou fazer uma compra na Renner, vou fazer uma compra na Magazine Luiza, vou fazer uma compra em qualquer loja, parcelado, vou pagar juros, né? Mesmo que a prestação ali seja fixa, está embutido ali dentro o aluguel desse dinheiro, né? Porque eu peguei a mercadoria sem ter o dinheiro e vou pagar ao longo do tempo. Então, o que a empresa que está financiando aquela compra vai fazer? Vai me cobrar, dentro da parcela, um aluguel por ter pego aquele dinheiro sem ter para poder fazer a compra, né? Ronei, pode entregar antes de souber resolver. Sobre o trabalho disciplinar, Ronei? Não entendi. É isso? Tá bom. Na verdade, eu respondi a menina que perguntou se podia entregar antes ou tem que ser uma data. Não, pode entregar antes da data. A data ficou combinada para o dia 3/12, né?
Mas pode entregar antes. É claro que primeiro a gente vai ter que passar pelas aulas aí, né? Porque tem algumas fórmulas ali, por exemplo, de rendas financeiras antecipadas, pós-antecipadas, que a gente precisa ver primeiro para vocês conseguirem fazer. Com a aula de hoje, né, se eu não me engano, acho que a questão 1 e 2 eu acho que dá para fazer porque é sobre juros simples, ou juro composto, né? Mas a questão 3 e 4 do trabalho, aí ela é um pouquinho mais adiante, tá? Então, recomendo esperar um pouquinho mais, tá? O áudio tá chiando para todo mundo ou é só para o colega Luiz ali? Tem para todo Tá mundo no áudio? chiando. Oi? Tá chiando. Tá chiando? Vamos ver se tem alguma coisa. Parou para vocês aí? Quando o senhor mexe que fica ruim. O senhor mexe, ele fica chiando. Aí assim, parado assim, não tá chiando, não. Tá, agora tá tranquilo. Sim. Então, tá. Então pode ter sido, eu acho, provavelmente eu mexi no cabo aqui do microfone, foi isso. Essas questões tecnológicas aí, né? Muito bem, então parou chiado, vamos adiante. Então já vimos o conceito dos juros, né? Esse juros ele pode ser, né, tanto mensal quanto trimestral, semestral ou anual. O mais comum é o juros, né, do dia a dia que a gente ouve falar é o mensal, né? Além do juro mensal é bastante usual o anual, né? Aí trimestral, bimestral, semestral também é possível, né? Mas não é tão comum assim, tá? Ele pode ser simples ou pode ser composto, né? O juro simples ele é praticamente, né, pouco utilizado no dia a dia, né? Os juros compostos eles são amplamente utilizados. Os juros compostos, né, para financiamentos, empréstimos, compras parceladas, né, investimentos, enfim, faz parte aí, né, da relação no mercado, na economia, o juro composto, tá? O juro simples não, né? O juro simples ele é minimamente utilizado, né? Porque, enfim, né? A forma de cálculo dele é diferente, né? E vai acabar gerando uma remuneração menor para quem empresta, no caso, financeiras, bancos, lojas, né? E para quem investe também geraria, né, um resultado menor, né? A gente sabe que quem investe também recebe os juros do investimento, né? E esse juros do investimento é juros sobre juros. Então, o mais utilizado, tanto para quem empresta dinheiro quanto para quem investe, né? É básico na economia isso, né? É a regra legal, é o juro composto, tá? Então, como a gente viu, né? A base, né, em que os juros se apresenta pode ser uma base mensal, bimestral, trimestral, semestral ou anual. O mais comum para nós, né, que a gente ouve falar mais, né, está mais acostumado, é a base mensal. Então, tantos por cento de juros ao mês ou tantos por cento de juros ao ano, né? As outras bases são mais incomuns, né? Bimestre, trimestre, semestre. Essas bases, né? Quem de repente está acostumado com investimentos, né? Pode ouvir falar, né? Esse tipo de base aqui diferente de juros, né? Vai pegar uma letra de câmbio, vai comprar um papel lá do Tesouro Direto, tem papéis do Tesouro Direto que pagam juros semestrais, por exemplo, aí tem lá, né? Tantos por cento de juros ao semestre, por exemplo, tá? Mas não é tão comum, né? É mais raro a gente encontrar isso. O mais comum mesmo é o juros mensal e o juros anual, tá? Nos nossos cálculos aqui, né, por uma questão de comodidade, né, a maior parte aí dos nossos cálculos é juros mensal, tá? Mas pode sim surgir, né, situações aí de juros que sejam em outra base, tá? Então vamos ver aqui um cálculo básico, né, que demonstra esse conceito, né, dos juros. Temos aqui uma situação, né, em que é feita uma aplicação com uma determinada taxa de juros de um capital, então que está sendo aplicado, né, de R$ 1.000. Esse capital aplicado a uma taxa de 8% ao ano. Está sendo aplicado R$ 1.000, uma taxa de 8% ao ano. Qual vai ser o valor de juros, né, obtido por esses R$ 1.000 após esse ano, né, esses 12 meses? Então, R$ 1.000 vezes a taxa de juros ao ano, considerando que esses R$ 1.000 vão ficar os 12 meses, né, vão ficar o ano todo aplicado, tá? Bom, 8%, né, a gente sabe da matemática aí, básica, né, que 8% é 8 por 100, né, são 8 partes de um inteiro. Né, o inteiro é sempre representado pelo número 100, então é 8 de 100, né, 8%.
Então, para fazer o nosso cálculo, né, 8%, 8 divididos por 100 é 0,08. Quem duvida pode fazer na calculadora aí, divide 8 por 100, vai dar 0,08. Então, a gente vai pegar o capital, 1.000 vezes 0,08, nós vamos ter um rendimento, né, de juros de R$80, ou seja, investiu 1.000, rendeu 80. No final vai ter os 1.000 mais 80, vai ter R$1.080 no final de um ano, né, de aplicação desse valor a 8% ao ano de juros. Tá? Vamos ver agora a diferença entre juro simples e juro composto. É isso aí, né, Romney? Temos aqui, então, uma mesma condição, tá? Temos o valor principal, que é o valor a ser investido, R$10.000. No nosso exemplo aqui, a gente tem uma taxa de juros ao mês de 2% e um prazo de investimento de 5 meses. Ou seja, a gente vai investir esses 10.000 e ele vai ficar 5 meses, tá? Investido e gerando, então, juros de 2% ao mês. E a gente vai utilizar o método do juro simples e juro composto, nessas duas tabelas, para demonstrar a diferença que existe entre o juro simples e o composto. Começando, então, pela tabela da esquerda, que é o nosso juro simples. Então, a gente coloca lá na operação, na aplicação, os nossos R$10.000. Passou 30 dias, incidem os 2% de juros ao mês. Então, no juro simples, vai incidir sobre o principal, os 10.000. 2% de 10.000, R$200. Quanto é que tem agora na conta? Tem o rendimento, 200, mais os 10.000, tem então 10.200. Passou mais 30 dias, incide no segundo mês, mais 2% de juros. Só que esses juros vai incidir sobre o principal. Essa é a técnica do juro simples, né? Então vai incidindo sempre sobre o principal. 2% de 10.000, 200. Então rendeu no mês 2, 200. Soma com o valor que tinha, né, antes, que era os 10.200, ficou 10.400. No mês 3, passou mais 30 dias, incide 2% sobre o principal 10.000, rendeu mais 200. Somado com o que tinha acumulado, ficou 10.600. Então vai rendendo 200 por mês até chegar um acumulado de 11.000, que é o quinto mês. Então, no juro simples, os juros vão incidindo sempre sobre o valor principal, né? No juro composto, nossa tabela da esquerda, como é que acontece? No primeiro mês é igual, não muda nada, né? Tem os 10.000 aplicado, incidiu 2% no primeiro mês sobre os 10.000, rendeu 200, ficou acumulado 10.200. Aí no segundo mês começa a mágica do juro composto. O juro composto, no mês 2, ele não vai ser feito sobre o principal, né? O principal é juro simples. Juro composto, eu vou fazer os 2% sobre o que tinha acumulado. Eu tinha os 10.000, rendeu 200, eu tenho 10.200 agora. Então, lá no mês 2, vai incidir 2% sobre o acumulado 10.200. O rendimento vai dar 2% de 10.200, R$204. Somo 10.200 com 204, fica 10.404. No terceiro mês, incide 2% de juros sobre o acumulado. O acumulado é 10.404. Que dá um juros de 208,08 centavos, soma com o acumulado anterior, 10.612,08. Então, o juros composto é sempre sobre o valor acumulado anterior, tá? Chegando no quinto mês com R$11.040,81. Essa é a diferença do juro simples para o juro composto, tá? O juro simples, como a gente falou, né, é minimamente utilizado, né? Juros compostos, aí sim, é amplamente utilizado na economia, né? Para quem vai emprestar, financeiras, né? Bancos, né? Lojas que vão fazer financiamentos, né? O investidor, né? Na hora de fazer os seus investimentos, as aplicações financeiras, né, é remunerado o investimento dele através do juro composto. E esse é o mais utilizado, né? Amplamente utilizado e aceito na economia, né? O juro simples é aquele empréstimo de pai para filho ali, né, por exemplo. Né? É minimamente utilizado. Vamos ver agora alguns conceitos importantes. Né? São siglas que vão ser utilizadas nas nossas fórmulas, tá? Muito embora a gente vá ver aqui o significado de cada uma delas, quando a gente for ver as fórmulas, né, a gente retoma de novo, né, esses significados, tá? Então, a letra A, a sigla A, significa valor atual ou amortização. A sigla D
maiúsculo é desconto, a sigla J maiúsculo é juros, a sigla M maiúsculo é montante. Montante é o valor acumulado ao longo de um tempo, né? Então, por exemplo, né? Se a gente tem um exemplo anterior ali, os 10 mil reais, o valor inicial, e a gente tem um juros que vai acumulando ao longo do tempo, no final a gente tem um montante. É o resultado final do investimento, aqueles 11.040 reais lá seria um montante, né? O montante é sempre o valor acumulado, é um capital mais um juros que rendeu. O N maiúsculo é o valor nominal, o P maiúsculo, prejuízo, o V maiúsculo é preço de venda, o C maiúsculo é capital, preço de custo ou valor à vista, o I minúsculo é a nossa taxa de juros, que a gente viu que pode ser uma taxa mensal, bimestral, semestral ou anual. O L maiúsculo é o lucro ou valor líquido. O M minúsculo vai ser carência, diferimento, né? Aquele período de carência que a gente tem até começar a fazer um pagamento, por exemplo. O N minúsculo é o prazo, o tempo, é o número de parcelas de prestações, né? É o N. E o R maiúsculo vai ser o valor da prestação ou termo mensal de um pagamento, por exemplo. Vamos fazer uma breve revisão aí da porcentagem, né? Só para retomar, isso é lá do nosso ensino fundamental ainda, né? É só para relembrar aí como é que funciona essa questão aí das porcentagens, né? Então, a porcentagem é uma razão, né? Que a gente vai utilizar, né? Faz parte dos nossos cálculos aí na matemática financeira. A gente tem um exemplo aqui dos 12%, né? Então, 12%, ele significa 12 partes de um inteiro, né? 12 partes de um todo. E como a gente falou antes, né? O todo, o inteiro, é sempre representado por 100, né? Ou seja, 100 é tudo que eu tenho. 12% são 12 partes de 100. 12%. Matematicamente, né? A gente representa 12% como 12 divididos por 100. 12 divididos por 100 é igual a 0,12. A gente pode fazer isso sempre, né? Então, tenho dúvida, né? Como é que eu represento numericamente, né? 30% é 30 divididos por 100, vai dar 0,30. Como é que eu represento numericamente 75%? É 75 divididos por 100, é 0,75. Como é que eu represento 98%? É 98 por 100, né? Vai dar 0,98. 98 divididos por 100, 0,98. E 2,5%? É 2,5 divididos por 100. Vai dar o quê? 0,025. Tá? Então, não tem uma dificuldade maior, né, na representação matemática, né, do percentual. Tá? Claro, né, isso para quem, de repente, tem uma calculadora aí que não faça, né, o cálculo de porcentagem. Né? Mas a maior parte das calculadoras aí vai ter o símbolo de porcento. Né? Então, eu quero saber quanto é que é 10% de 1.000. Dá para fazer de cabeça, né? Mas, na minha calculadora, né, ela tem o símbolo de porcentagem, vou digitar lá 1.000 vezes 10, o símbolo de porcento, igual. E aí eu vou ter o valor resultante, tá? Aí minha calculadora não tem símbolo de porcento, eu quero saber 10% de 1.000. 10% é 10 por 100, né? 10 dividido por 100, pode fazer na calculadora, mas é 0,10 vezes os 1.000, vai me dar o mesmo resultado, né, de quem tem a tecla do porcento, por exemplo, na sua calculadora. E muito simples aí, básico, né, da nossa matemática lá, do ensino fundamental ainda, né. Então, um exemplo para a gente relembrar esse cálculo aí da porcentagem, tá? Então, no caso aqui, uma determinada pessoa, ela ganha 5% de comissão sobre as vendas. Se ela vendeu R$ 12.600, qual vai ser o valor da comissão dessa pessoa, desse vendedor? Tá? 5% de 12.600. 5% de 12.600 é a multiplicação, né, de 0,05 vezes 12.600. Já que 5% é 5 por 100. 5 divididos por 100, 0,05. Multiplico os 12.600, eu tenho, então, o meu valor de comissão. Tá? Então, está aqui a nossa resposta, né? 5% de 100, 5% de 12.600 é 12.600 vezes 5 por 100. 5 divididos por 100, 0,05 vezes 12.600, 630. Quem tem lá a sua calculadora
científica, né, ou calculadora que já tem a tecla de porcentagem, né, vai fazer lá, digita 12.600 vezes 5, símbolo de porcento igual, vai dar o 630, tá? Mesma coisa no celular, mesma coisa na calculadora do computador, tá? Acredito que não tem maiores dificuldades em relação a isso, mas durante os nossos cálculos, se tiver alguma situação, algum problema com a interpretação, né, de qual tecla usar na calculadora, a gente vai conversando, tá? Vamos fazer uma revisão, uma relembrança aí na regra de 3, tá? Nós vamos utilizar, né, o conceito aí da regra de 3 simples, tá? É aquela que utiliza aí duas variáveis, né? Existe também a regra de 3 composta, né? A gente estuda isso lá no ensino fundamental também, mas para nós aqui o que importa é só a regra de 3 simples. Na regra de 3 simples, a gente tem duas situações. Ela pode ser a regra de 3 simples direta ou a regra de 3 simples inversa, tá? Como é que a gente diferencia quando é uma regra de 3 simples direta e quando é uma regra de 3 simples inversa? É simples, né? Quando a gente tem uma regra de 3 simples direta, nós estamos tratando aí de duas variáveis, né? Que é a regra de 3 simples. As duas variáveis, por assim dizer, elas andam na mesma direção, no mesmo sentido. Então, eu tenho duas variáveis. Se uma variável aumenta, a outra também aumenta. É uma regra de 3 simples direta. Se uma variável diminui, a outra variável também diminui. Então, tem uma regra de 3 simples direta. Temos o símbolo das setas, né? Para indicar se uma está subindo, a outra está subindo também, se uma está descendo, a outra está descendo também. É o mesmo raciocínio, tá? Muda a forma, né, de fazer o cálculo. Quando é uma regra de 3 simples direta, a gente multiplica, né, essas variáveis cruzando a multiplicação. A gente já vai ver um exemplo disso, né, para relembrar. Quando é uma regra de 3 simples inversa, como é que a gente sabe? Né? São duas variáveis. Quando uma variável aumenta, a outra diminui. Quando uma diminui, a outra aumenta. Ou seja, elas andam em sentidos opostos. As setas nos indicam isso, né? Quando uma está subindo, a outra está descendo e vice-versa. Então, a multiplicação na regra de 3 simples inversa, né, se multiplica as variáveis em linha reta. E a gente vai ver também esse exemplo, tá? Então, o mais importante aqui é a gente fixar o seguinte. Na regra de 3 simples são sempre duas variáveis. Quando elas andarem juntas, né, subirem juntas ou diminuírem juntas, é a regra de 3 simples, direta e multiplica cruzado. Quando uma aumenta, a outra diminui, é a simples inversa e a gente multiplica, né, em linha reta, tá? Então vamos relembrar aí com cálculos. Nós temos aqui um exemplo de aplicação de regra de 3. Nós temos o seguinte caso. Em 20 dias de trabalho, o indivíduo recebe R$ 836. Quanto ele vai receber por 35 dias de trabalho? Com esse exemplo, a gente já consegue identificar, né, se as variáveis elas estão andando juntas, né, subindo ou diminuindo juntas, seria direto, ou se elas vão em sentidos opostos, né, uma aumenta e outra diminui. Bom, a lógica nos diz que se o indivíduo trabalha 20 dias, recebe 836, se ele trabalhar mais dias, ele vai ser mais remunerado, vai ter um salário maior, vai receber mais. Então, está aumentando a variável dias e vai aumentar a variável salário. Ou seja, as duas aumentam juntas, uma regra de 3 simples, direta. E a multiplicação, então, é cruzada. Então, vamos ver aqui a montagem da regra de 3. Então, temos a variável dias, né? São 20 dias, vai aumentar para 35. Para 20 dias, eu tenho um salário de 836, e eu vou querer saber, vou querer descobrir, né? Quanto vai ser o salário para 35 dias. Então, temos a nossa incógnita X, né? Como é que a gente vai montar essa regra de 3? Vamos fazer a multiplicação das variáveis cruzando, por isso, né? Quando é regra de 3 simples direta, a gente cruza a multiplicação. Então, os 20 dias eu vou cruzar, multiplicando lá pelo x, e os 35 dias eu vou cruzar, multiplicando lá pelos 836. Então, vai ficar montando matematicamente, né? Como está aqui à nossa esquerda na tela, né? Vai ficar 20 que multiplica x, igual aos 836 que multiplica 35. Então está aqui, 836 vezes 35. O que a gente precisa? Isolar a variável. Qual é a variável? É o x, né? É o novo salário, né? Para quem está trabalhando agora mais dias.
Então, se o 20 está multiplicando a variável x, quando muda, né, para o outro lado da igualdade, muda a operação. Então, está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. 836 vezes 35, agora dividido por 20, né? O 20 estava multiplicando o x, passou para o outro lado dividindo. Agora a matemática faz a sua mágica, né? Multiplica aí 836 por 35, dá 29.290, divide por 20, o novo salário dele para 35 dias de trabalho, R$ 1.463. Então, ok, perfeito, né? Realmente, a regra de 3 simples direta, né? Quando uma variável aumenta, a outra aumenta também. Se diminuir, a outra diminui também, né? Aumentou a quantidade de dias de 20 para 35, o salário aumentou de 836 para 1.463. Regra de 3 simples direta. Mais dias trabalhados, mais salário, mais dinheiro. Tranquilo aqui, gente, com relação à regra de 3 simples direta? Deu para relembrar aí? Fazia bastante tempo, né? Tenho certeza que tem gente aí que já não via isso aí fazia muito tempo. Hã? Eu nem lembrava disso. Faz parte aí, quando a gente for fazer as operações comerciais ali, né? De preço de venda com lucro e prejuízo, a gente vai precisar, né, fazer cálculo de porcentagem, né? E algum outro cálculo, a gente vai precisar do raciocínio da regra de 3 também. Professor, mas talvez seja até bobagem que eu vou falar agora, mas eu vi um pouquinho de relação com produção e materiais e alguns cálculos. Exatamente, né? Exatamente, lá em produção e materiais, quando a gente ia fazer lá a curva ABC, né? Tinha alguns cálculos aí que a gente tinha que fazer esse regra de 3 aí, porque tem porcentagem, né? Na hora de fazer a classificação da curva ABC, né? Então, relembra um pouquinho de algumas coisas ali da produção e materiais, com certeza. Legal. Vamos ver agora um segundo exemplo, né? Agora, claro, né, com a regra de 3 simples inversa. Então, nesse segundo exemplo, nós temos uma viagem, ela é feita em 12 dias, percorrendo-se 150 km por dia. Quantos dias vão ser necessários para fazer a mesma viagem, agora percorrendo 200 km por dia? Bom, eu estou aumentando aqui, né, a minha capacidade, minha velocidade, né? Estou percorrendo mais quilômetros por dia. 150 para 200 km por dia. Se percorrendo 150 km por dia eu levava 12 dias para fazer essa viagem, aumentando a minha velocidade, quantos dias eu vou levar? Não sei ainda, tem que calcular. Mas com certeza será menos dias, né? Se eu ando mais rápido, eu chego antes. Né? Então, isso é básico, né? O que está acontecendo aqui? Uma variável está aumentando. Estou aumentando a velocidade. 150 km por dia para 200 km por dia. O que vai acontecer com a quantidade de dias de viagem? Vai diminuir. Então, uma variável está aumentando, que é a minha velocidade, e a outra está diminuindo. Vou levar menos tempo de viagem. Inversamente proporcional. Uma variável aumenta, a outra diminui. E aí a multiplicação vai se dar de forma paralela. Vamos ver o exemplo da montagem dessa regra de 3. Então temos aqui a variável dias, são 12 dias de viagem para 150 km por dia. Quantos dias eu vou levar de viagem se aumentar, né, para 200 km por dia? Bom, a gente já viu, né, que a variável velocidade, quilometragem, né, por dia, está aumentando, né, de 200 para 150. Então está aumentando, seta para cima. Quando eu percorro mais quilômetros por dia, quanto tempo eu vou levar? Menos dias. Então, a seta para baixo, indicando que essa variável diminui. Uma variável aumenta, a outra diminui. Regra de 3 simples, inversa. A regra de 3 simples inversa, o que diz? Multiplicação paralela, né? A gente não cruza, a gente multiplica paralelamente as variáveis. Então, vai ficar 12 vezes 150 e x que multiplica 200. Então, montando, né, matematicamente, vai ficar 200x, 200 que multiplica x, igual a 150 que multiplica 12. 200 está multiplicando x, a gente quer, enfim, isolar a variável x, né? Passando para o outro lado da igualdade, muda a operação, 200 está multiplicando, passa dividindo. 150 vezes 12, 1.800, divide por 200, x igual a 9 dias. Então, aumentou a minha quilometragem, a minha velocidade aqui para de 150 para 200 e diminuiu, né, o meu tempo de viagem de 12 para 9, ou seja, realmente, né, inversamente proporcionais, tá? Temos aí, então, os dois exemplos
de regra de três simples direta e inversa, tá? Vocês podem se deparar aí com cálculos desse, né, nas nossas atividades aí, tá, gente? Operações comerciais. Anotem essas fórmulas aí para vocês, tá? Então, temos duas situações para operações comerciais, né? O V, como a gente viu, né, nas siglas anteriores, é o símbolo do preço de venda, o L representa o lucro e o P representa o prejuízo, sendo o C, então, o nosso capital, né? Significado, melhor dizendo, preço de custo, tá? O C representa o nosso preço de custo. Bom, quando eu tiver uma operação comercial em que resulte o lucro, o meu preço de venda vai ser o preço de custo mais o lucro. Mas eu posso ter uma operação comercial em que eu tenha prejuízo. Aí o meu preço de venda, V, vai ser o meu preço de custo menos o prejuízo. Muda o sinal da operação, tá? Quando é lucro, preço de custo mais lucro. Quando é prejuízo, preço de custo menos o prejuízo. Ok? Anotem essa fórmula aí para vocês. Né? Inclusive, né, recomendo que durante as aulas sempre vão anotando, né, as fórmulas para vocês terem acesso, né, e consultarem com mais facilidade para fazer as nossas atividades, nossos exercícios que acontecem sempre no pós-intervalo, tá? Primeiro exemplo, então, da nossa operação comercial do preço de venda. Então, vendi uma mercadoria com lucro de 8% sobre o preço de custo. Qual é o preço de venda se o preço de custo foi de R$900? Bom, uma coisa a gente já sabe aqui no enunciado, que essa operação deu lucro. Né? Então, vendi uma mercadoria com lucro. Ok. A fórmula, então, é V igual a C mais L. Então, preço de venda igual ao preço de custo mais o lucro. O preço de custo eu tenho, 900. Então, V, nosso preço de venda, é igual ao preço de custo 900 mais lucro. Só que o lucro eu não sei aqui ainda, né? Não está dado de forma direta nesse exercício. Ele nos diz que o lucro é 8% sobre o preço de custo, ou seja, 8% de 900. Então, 8% de 900 vai ser 8 por 100, né? 8 divididos por 100 é 0,08. Então, 0,08 vezes 900, vou achar o meu valor do lucro. Meu preço de venda, então, vai ser os 900 mais o resultado desse cálculo que dá o lucro, tá? Então, vamos ver aqui a fórmula. Preço de venda, preço de custo 900 vezes 8% me dá um lucro de R$72. Então, obviamente, né, meu preço de venda é o preço de custo 900 mais o lucro 72, preço de venda R$972. Tá? Básico, né? Uma soma, né? Só tem que ter cuidado de conseguir achar, né, de forma correta aí o cálculo do lucro, tá? Um exemplo com um cálculo de prejuízo. Bom, o enunciado já me disse que deu prejuízo, então qual é a fórmula? A fórmula do prejuízo. Preço de venda V igual ao preço de custo C menos o P, prejuízo. O enunciado me diz que esse prejuízo foi de 15% do preço de custo. Então, vou ter que calcular o prejuízo, né? Não está sendo dado de forma direta. Mas o preço de custo eu tenho, 700. Então, V igual a 700 menos o prejuízo. Prejuízo 15% do preço de custo. Então, vou fazer 15% vezes 700. 15% é 15 por 100, que é 0,15. 0,15 vezes 700 vai me dar o valor desse prejuízo, que eu vou diminuir dos 700 para achar o meu preço de venda nessa condição de prejuízo. Então, vamos ver o cálculo. Está lá, né? Prejuízo 700 vezes 15%, 15 por 100, que dá R$105 de prejuízo. Então, o preço de venda é preço de custo, 700, menos o prejuízo, 105, chegando a um preço de venda de R$595, né? Muito bem. Pessoal, operações comerciais com prejuízo e lucro. Ficou tranquilo? Ficaram com alguma dúvida? Primeiro tem que achar, então, o prejuízo, daí depois faz o resto. Ok. Por mim tá tranquilo também, Certo, professor. legal, Pamela. Para mim também. Tava com medo de matemática, já não estou mais tanto. É isso aí, Anderson. Não vamos ter medo da matemática. A matemática é nossa amiga. Isso aí.
Cássia também mandou tudo certo aqui no chat. Legal, gente. Se vocês tiverem uma dúvida, alguma pergunta, tá? Podem interromper a qualquer momento, né? Com áudio, né? Habilite o microfone e faça a questão de vocês. Ou podem mandar pelo chat, tá? A qualquer momento aí. Não, o importante é não ficar com dúvidas, tá? Fazer todas as perguntas aí que vocês precisem para entender o raciocínio dos cálculos, tá? Por enquanto são cálculos mais simples, né? Depois, né, nas próximas matérias, né, dessa disciplina a gente vai aprofundando algumas coisas, tá? Vamos ver agora, né, os cálculos de juros, tá? Vamos entrar então em juros simples primeiro e depois em juros compostos. Em juros simples, tá? É importante aqui os conceitos, as siglas, né, de taxa e N, período, né, o número de prestações parcelas, e o C, que é o capital, tá? Então, o juros simples, né, a gente vai ter, então, esses três elementos. Importante aqui, é claro, né, conhecer a fórmula, né, do juros simples, né, como chega no montante para poder fazer os nossos cálculos, tá? Em geral, como a gente falou, a taxa é dada ao mês, tá? E os nossos cálculos, então, né, vão utilizar essa nomenclatura aí, né, de taxa ao mês. Mas a gente pode encontrar necessidades, né, de usar taxas em outros períodos, ou de converter taxas, por exemplo, né? Certo? Alguém mandou um chat aqui, deixa eu ver. Luiz ficou sem bateria no celular, por isso voltou agora. Tranquilo, Luiz. Vai aparecer aqui sempre a saída, retorno na aula, né? O Google Meet acaba registrando aqui, tranquilo, tá, Luiz? Sempre que cair a conexão, a gente retorna aí pelo mesmo link. Então anotem aí, pessoal, as fórmulas do juros simples para vocês, tá? Essas são as três fórmulas básicas. Depois a gente vai ver ali mais três fórmulas isoladas, né? De capital, taxa e período. Mas primeiro, né, vamos ver essas três fórmulas. Juros simples, sigla JS. Como é que a gente calcula o juros simples? O juros simples é igual ao capital vezes a taxa I vezes o N, período, né? Que é o número de parcelas, prestações, enfim, relacionados a esse cálculo de juros que está sendo feito. O montante. A gente sabe o conceito do montante, né? É o capital que a gente está investindo, né? Por exemplo, mais os juros que acumulou, né? No final tem um bolo, tem um acumulado, tem um montante. Na fórmula dos juros, para juros simples, nós temos o montante igual ao capital mais juros. Tá? Então, essa fórmula do montante, uma delas, né? Para juros simples. Também é possível a gente fazer cálculo do montante em juros simples fazendo capital mais, abre parênteses, capital que multiplica a taxa, que multiplica N período, tá? Fecha parênteses. Então, se o enunciado me pedir para calcular, calcule juros simples e o montante para o capital de tanto, a taxa tal e tanto, né, número de parcelas. Tá? Então, eu vou usar essas fórmulas, né? Juros simples e do montante, uma das duas para o montante, tá? Bom, pode acontecer, né, dos nossos exercícios, atividades, pedir para calcular o capital, a taxa e o N, né? Então, a gente pode utilizar essas três fórmulas aqui, né? Se para juros simples for solicitado, né, o cálculo desses elementos isolados, tá? E aqui é importante a gente ter uma atenção, tá? Aqui nas fórmulas, né, básicas aqui do juros simples, quando a gente utilizar a taxa aqui, a gente utiliza o número mais o percentual, tá? Para fazer o cálculo. Nessas fórmulas aqui, quando a gente tem a taxa, né, na parte de baixo da divisão, a fórmula do capital e a fórmula do N período, quando a gente tem o I aqui, a taxa embaixo na parte da divisão, a gente não usa aqui, nesse caso, somente nesse caso, dessas fórmulas isoladas de capital e período, o C e o N do juros simples, a gente não usa o percentual, a gente usa só o número da taxa, tá? Então, por exemplo, se for 1%, eu vou utilizar aqui só o número 1, não vou utilizar o porcento, somente nessas duas formas, do capital e do N do juros simples, tá? Todas as demais a gente utiliza normal, né? O número mais o percentual que a gente vai trabalhar, certo? Então, nosso exercício lá, calcule juros simples, né?
Calcule o capital de um juro simples. Bom, então a fórmula do capital de juros simples é essa aqui. É juros simples vezes 100 sobre I vezes N. O I aqui nesse caso é só o número, tá? Sem o símbolo do percentual. Taxa. Calcule a taxa, né? Para o juros simples. Então é essa fórmula aqui. Taxa igual a juros simples vezes 100 sobre capital vezes N. No enunciado, calcule o período N para um juros simples. Então a gente já sabe que é essa fórmula aqui. N igual a juros simples vezes 100 sobre C, capital, vezes a taxa I. Nesse caso aqui, né, do juros simples, a taxa I aqui embaixo é só o número, né, sem o percentual. Todas as outras formas usam o percentual normalmente, só essas aqui que tem esse detalhe importante aí. Inclusive, anotem essas formas. E ao lado aqui da fórmula de capital e ao lado da fórmula de N, anotem que o I aqui utiliza só o número, não usa o símbolo de porcento, somente nessas duas fórmulas, tá? Combinado? Entenderam isso, gente? Todo mundo? Sim. Sim. Legal. Depois, se precisarem, né, rever essas fórmulas, é claro, vai estar aqui nos nossos slides, que eu vou disponibilizar para vocês depois. Vai estar na nossa gravação aqui para vocês assistirem novamente, se necessário, tá? Então, vamos ver aí exercícios de juros simples. Então, a gente vai ver aqui, né, exercício para calcular montante e o juros simples, depois exercício para ver o capital, a taxa e o N. Depois a gente vê juro composto, né, as suas formas e exemplos de cálculo de juro composto, fechando o conteúdo da aula 1 de hoje, tá? Aí depois disso a gente faz o nosso intervalo antes das atividades. Então vamos lá. Qual o montante, o M, e o total de juros simples, o JS, né, obtidos através da aplicação de R$10.000 durante 12 meses, é o nosso período, né, N, a taxa de 1% ao mês. Pede um montante de juros simples. Bom, o montante do juros simples a gente sabe que é o capital mais o juros simples. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, calcular o juros simples para depois poder fazer o montante. Juros simples, a gente já sabe a fórmula, né? Vimos agora. Cálculo do juros simples, capital vezes a taxa vezes N. Tem os três elementos no enunciado? Tem, né? Capital 10, taxa 1%, N 12 meses. Então, vamos ao cálculo. Juros simples, capital vezes taxa vezes N. Capital 10.000 vezes a taxa 1%, é 1 por 100, né? É 0,01, vezes 12. Multiplica os três elementos, juros simples 1.200. Muito tranquilo, né? Fórmula do montante do juros simples, é o capital mais os juros. Capital é 10.000, os juros a gente calculou agora, né? 1.200. Então é 10.000 mais 1.200, montante R$11.200. Tá? Então essa fórmula do montante e do juros simples calculado. Próximo exemplo, pede para a gente verificar o capital, né, para o cálculo do juros simples. Tá? Então quando for juros simples, em geral, já vai dar no enunciado que é juros simples. Então pede o capital, fórmula do capital, juros simples vezes 100 sobre taxa vezes N, né? Sendo que, vamos lembrar do detalhe importante, na fórmula do capital do juros simples vezes 100 sobre taxa vezes N, a taxa usa só o número, não usa o percentual nesse caso, tá? Fiquem sempre atentos em relação a isso. Tá dado o N, tá dado a taxa, tá dado o juros simples. Então, eu vou usar a fórmula, né? Fórmula do capital, juros simples vezes 100 sobre taxa vezes N. Então, tá lá, capital, juros simples 1.200 vezes 100, dividido, né? Taxa I, usa só o número 1, né? Não usa o porcento aqui, vezes 12. Faço as multiplicações, né? Divido um pelo outro, capital R$10.000. Tá? Próximo exemplo, agora pede a taxa de juros lá da fórmula do juros simples, né? Taxa de juros vai ser I igual a juros simples sobre capital vezes N. Aqui importante, os juros que eu vou calcular aqui, né? Ele vai ser ao mês, vai ser ao ano, ao semestre, ao bimestre? Qual vai ser a base dessa taxa que eu vou calcular? Então, o N está dando, né, que é em meses. Então, a taxa que eu encontrar vai ser ao mês, tá? Então, sempre fiquem atentos a isso, né? Essa taxa que a gente calcular, quem manda, né, é o N que está dado no exercício. Se é ao mês, a taxa vai ser ao mês, tá? Então, pede a taxa.
dá no exercício aqui, né, o capital 10 mil, um juro simples de 1.200 e o N, né, período de 12 meses. Então, vamos pegar a fórmula da taxa do juro simples vezes 100 sobre capital vezes N. Põe tudo na fórmula, né? O juro simples está no exercício ali 1.200 vezes 100, divide por capital 10 mil vezes o N. Está dado também no exercício, né? 12. Multiplico aqui em cima, multiplico aqui embaixo. Os resultados eu divido um pelo outro. Vou encontrar 1% ao mês. Por que ao mês? Porque o período, né? N no exercício está sendo dado ao mês. Se fosse ao semestre, a taxa resultante seria ao semestre. Se o N aqui no exercício fosse dado ao ano, a taxa resultante seria ao ano, tá? No próximo exercício, pergunta, né, em quantos meses, ou seja, o N, né? O N é a quantidade de meses, a quantidade de períodos. Então, aqui pede para calcular o N. Do juros simples, né? Tá aqui, né? Então, qual é a fórmula do N do juros simples? N igual a juros simples vezes 100 sobre capital vezes I, a taxa. De novo, relembrando, né? Na forma do N do juros simples, a taxa usa só o número, né? Não usa o porcento nesse caso. Então, vamos lá. N igual a juros simples vezes 100, dividido por capital vezes taxa I. 1.200 é o nosso juros simples, dado no enunciado, vezes 100, divide capital 10 mil vezes a taxa I, que é 1%. No caso, quando é o N do juros simples, na taxa eu uso só o número, né? Só 1, tá? Então, 1.200 vezes 100, o resultado dessa multiplicação eu divido pelo resultado da multiplicação na parte de baixo da divisão. 1 dividido pelo outro dá 12. Mas esse 12 é ao mês, ao ano, ao semestre, a taxa está sendo dada ao mês aqui no exercício, né? Então, o período N calculado também vai acompanhar essa taxa e vai ser dado ao mês, tá? Muito bem, gente. Sobre juros simples, tranquilo? Alguém ficou com alguma dúvida? Gostaria de fazer alguma pergunta sobre cálculo do juros simples? Eu não. Tranquilo? Legal. Só reforçando, sempre que vocês tiverem uma pergunta, alguma dúvida, passam aqui ao vivo ou mandem aqui pelo chat e a gente resolve na hora, né? A dúvida de vocês, tá? Por enquanto tá tranquilo, senhor. Legal, valeu. A Tailine levantou a mão aqui. Pergunta, Tailine? Ô, professor, Sim, ali no caso da taxa, por exemplo, ali é 1%, né? sim. Agora, se no caso for 3% ou mais, assim, né, no caso, a gente teria que fazer aquela transformação, né? Da porcentagem, né, para numeral. Sim, mas nesse caso aqui, né? Quando a gente está calculando o N do juros simples, lembra que não usa o percentual, né? Lembra que eu falei agora há pouquinho ali que a forma do capital e a forma do N que utiliza a taxa, a gente não usa o percentual, vai só o número inteiro. Tá Tá? bom. Então, nesse caso, não precisa fazer, né? Professor, O 1 por 100 ali, né? então se fosse 2% ou 5%, não ficaria 0,05? A multiplicação Não, ficaria 5. é isso que a gente está falando, né? Quando O for juro a fórmula simples. do N e for a fórmula do capital, vai só o número. Aí pode ser qualquer número, né? No caso aqui é 1, mas se fosse 2, Sim. 3, 4, 5, 9, né? Vai só Tá. o número sem o símbolo do percentual, tá? Ah, É só tá no bom. montante que transforma, então. Todas as outras fórmulas transformam, né? Ou seja, 1%, 2%, 5%, 10% é 10 por 100, é 5 por 100, né? Todas as outras fazem isso. As únicas duas que não fazem isso são essas que a gente falou agora, que é o N e o capital, né? Inclusive até pedir para vocês, né, anotarem isso para ficar bem gravado, né, e vocês terem acesso aí aos materiais de vocês, né? A fórmula do capital, do juros simples, e a fórmula do período N, né, do juros simples, é o único caso que a gente vai utilizar a taxa aqui, o I, né, no capital, e o I no N aqui, vai usar só o número sem o percentual. É o único caso, a única situação. Todas as demais fórmulas, quando a gente for fazer o I, a gente utiliza, né, o símbolo do porcento, ou seja, precisa transformar, né,
como vocês estão utilizando, se for 1,5%, vai ser 1,5 dividido por 100, vai dar 0,015, por exemplo, né? Em todas as outras fórmulas tem que fazer isso. Nessas duas aqui não, né? Na capital e N usa só o número, tá? Inteiro ali. Ok. Ok? Beleza. Legal, gente, vocês fazerem as perguntas aí, porque a gente já deixa tudo claro, né? Fica tudo entendido, não fica dúvida. E às vezes a pergunta de vocês ajuda a esclarecer outro colega, de repente ficou com timidez de perguntar, enfim, né? Então, quando a gente pergunta, a gente se ajuda e ajuda os outros também, tá? Então, agradeço aí as perguntas e as dúvidas que foram colocadas, tá? Muito bem. Então, se não ficou nenhuma dúvida, né, sobre juros simples, vamos ver os juros compostos, tá? A gente viu já aquela tabela comparativa, né, entre o juro simples e o juro composto. O juro composto é aquele que é capitalizado, por assim dizer, coloquialmente, né, é aquele que a gente diz juros sobre juros, né, que significa que ele é capitalizado, né, o rendimento se dá sobre o valor acumulado, né, conforme a gente viu no nosso exemplo ali nas tabelas comparativas do juro simples e juro composto, tá? Fórmulas do juro composto. Anotem aí, gente. Juro composto, fórmula do montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais a taxa, fecha parênteses, elevado à potência n. Tá? Então, ali, o número de parcelas, de meses, período, é a potência aqui, n, né? Nessa fórmula de montante. Juros composto é igual ao montante menos o capital. E a fórmula do capital, do juro composto, é capital igual ao montante divididos por, abre parênteses, 1 mais a taxa, fecha parênteses, elevado a n. Né? Potência, então, n aqui, né? N períodos, tá? São essas três fórmulas básicas aqui dos nossos juros compostos. A gente vai ver exemplos de aplicação, né, das três fórmulas, tá? Nesse caso mais específico aqui, a gente precisa de uma calculadora, né, que faça a potência. Potência elevada a qualquer número, tá? A gente pode ter aí, né, 12 parcelas, 18 parcelas, então a gente vai ter que elevar a essa potência 12, potência 18, ou qualquer outro número, né? Então tem algumas calculadoras aí que fazem só a potência, só ao quadrado, só ao cubo, né? Aí essa já não vai dar, né? A gente tem que utilizar uma calculadora científica, ou utilizar a calculadora do celular, ou utilizar a calculadora do computador, para poder fazer essa potência, né, a qualquer número que for dado no exercício, tá, gente? Vamos pegar aqui um exemplo de cálculo para mostrar a tecla, né, de potência nas calculadoras, tá? Então, peguei aqui a fórmula do montante, tá? A gente tem ali um capital de R$500, uma taxa de 5% e um número de parcelas de 15 parcelas, tá? Então, capital 500, que multiplica, abre parênteses, 1 mais a taxa de 5%, 5% é 0,05, né? Fecha parênteses. Potência de 15, ou seja, eu tenho que elevar a potência 15. Quando eu preciso elevar a potência 15, a tecla que eu vou utilizar na minha calculadora, boa parte das calculadoras utiliza esse símbolo aqui, né? A tecla do o acento circunflexo, né? Na minha época de alfabetização, as professoras ensinavam, né, o chapeuzinho do vovô, né? Era a técnica delas ensinarem aí o acento circunflexo, tá? Então, olhando a calculadora, né, vocês vão encontrar, grande parte delas, né, vocês vão encontrar essa tecla aqui, né, que aparece o acento circunflexo, tá? Essa é a tecla de potência. Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer aqui nessa fórmula, né, resolver o que está dentro dos parênteses. Então, 1 mais a taxa de 5%. 5% vai dar 0,05, somando 1 mais 0,05 fica 1,05, elevado à potência 15. Antes de fazer a multiplicação, pela regra da matemática, a gente tem que fazer primeiro a potência. Então, o que eu vou fazer? Vou lá na minha calculadora, digito 1,05, aí eu vou lá, clico na tecla de potência. Vou lá, clico nessa tecla, potência, e digito 15, né? Significando que eu estou elevando a potência de 15. São 15 parcelas, né? N é igual a 15. 1,05 elevado a 15, tecla em igual, vai encontrar aí 2,0789. Tá?
Podem fazer isso aí na calculadora de vocês aí, utilizando a tecla de potência. 1,05, né? Tecla de potência, eleva a 15, né? Digita 15 e digita igual. Vocês vão encontrar esse resultado aqui, 2,0789. O resultado da potência, vocês multiplicam por 500, que é o capital, vai achar um montante total de 1.039,45. Tá? Todas as calculadoras, a tecla de potência é igual a essa aqui? É o símbolo circunflexo? Não, tem calculadoras, né, que utilizam um segundo símbolo que eu vou mostrar para vocês agora. Algumas calculadoras, software de celular, né, calculadora no computador, e até mesmo algumas calculadoras que são importadas, né, elas usam para potência o x na y. Tá? Então, é a mesma coisa que a outra tecla, a tecla anterior. Vai levar uma potência quando eu clicar nessa tecla aqui, x na y. Tá? Então, o resultado vai ser o mesmo. 500 que multiplica 1 mais a taxa de 5%, 0,05, fecha parênteses, eleva a potência de 15. Quando eu precisar elevar a potência, eu vou lá e vou clicar nessa tecla aqui, x na y. Tá? Claro, resolve o primeiro parênteses, né? Soma ali, dá 1,05. Aí eu vou na calculadora. 1,05, tecla de potência, x na y. Vai aparecer esse símbolo aqui, digita o número da potência que vocês querem, né? 15, 1 e 5, e clica em igual. 1,05 na potência 15 vai dar 2,0789. Eu vou multiplicar por 500 e vai achar o mesmo montante, né? 1.039 por 45, tá? Pessoal, sobre essa questão aí da tecla de potência, ficou tranquilo para todo mundo? Conseguiram achar essa tecla na calculadora de vocês? Quem não tem calculadora, conseguiu achar no celular? Consegue achar no computador, aí na calculadora do computador? Sim, a primeira calculadora ali que tu mostrou é igual a minha, ficou bem tranquilo. Tranquilo, legal. A grande maioria das calculadoras é aquela tecla lá, né? Mas algumas têm essa outra tecla aqui também. Eu tô usando o celular agora. Oi? Eu estou utilizando a do celular. Sim, no celular tu conseguiu achar a tecla? Sim, consegui. O símbolo ali? É o XY ou é o circunflexo no teu É o celular? circunflexo. Tá, legal. Cássia vai ver no celular, legal. Isso, é importante vocês, né, identificarem a tecla, independente de qual for, né, no celular, no computador ou na própria calculadora, né, se for uma ou outra, né, é essa que vocês vão utilizar para elevar a potência, tá? É importante achar ela aí, porque logo em seguida depois a gente vai fazer os cálculos, né? Ângela lá, no dela é o x na y, isso aí, muito bem. Legal, gente. Então vamos ver aí Professor? Sim, Levantei a mão aqui, não sei se apareceu para você, mas apareceu enfim, agora. Sim. olha só, eu espero que eu consiga, tá? Eu fui aqui eu tenho um smartphone da Apple e não consegui achar, e nem na minha calculadora, mas eu tentei baixar agora aqui alguma calculadora científica, não sei se eu vou ter êxito, né? Mas espero que sim, senão eu vou ter que... Senão hoje eu vou ficar meio na contramão, mas aí depois eu dou um jeito de ver outra calculadora, né, que tenha... Fernanda, Na Apple Store deve ter alguma calculadora. Não, do celular mesmo dá. É que tu precisa virar a tela. Tu precisa desbloquear e virar a tela que ele abre todas as funções do celular com o X e o Y. Tá. É só virar a tela que aparece. Isso, tá certo, obrigada, Fres. Talvez seja isso. A não ser que tu tenha um aplicativo, né, no que não é teu possível, celular que né? Ele não mostra, esse, e né? ele não dá, essa opção ela é meio que escondida, mas quando tu tira ali de destravar a tela e tu vira, aparece toda a função da calculadora científica. Só que tem que ser com o celular virado, deitado, né, no caso. Sim, legal. Muito obrigada, tá? Valeu. Legal, né? A turma se ajuda aí, participa, muito bacana. Isso aí. O Ronei, eu virei a tela, minha vida virou. Também acontece comigo, Ronei. Muito bem, pessoal aí bem humorado, né? Turma bacana. Isso aí, gente.
Não, senão daqui a pouco eu ia ficar 1.05 vezes 1.05 vezes 1, até chegar Até achar, né? quinta vez. Se fosse elevado a 36, né, ia ficar multiplicando Tá 36 louco, né? vezes até achar. É isso aí. Muito bem, gente, vamos ver os exemplos aí de cálculo para juro composto, tá? Esse primeiro exercício aqui, então, é um montante, né? E o juro composto. Então, pede o montante e o JC, né? São as duas fórmulas das três que a gente acabou de ver, tá? Então, qual o montante e o total de juros compostos obtidos na aplicação de 10 mil no prazo N 12 meses e a taxa de 1% ao mês. Aqui, nesse caso, nesse exercício, já está nos dizendo que é juro composto, mas se estivesse perguntando aqui o montante e os juros obtidos numa aplicação de 10 mil, bom, não diz, né? Não dissesse ali, né? Juro composto. Lendo, como é que a gente saberia se usa juro simples ou juro composto? Bom, nós vimos ali agora na teoria, né, na explicação, que o juro composto é utilizado para investimentos, né, situações em que a gente faz uma compra, né, um financiamento, um empréstimo, porque o juro composto é utilizado, né, no comércio, na nossa economia. Então, lendo, né, se falar aqui, calcule os juros e o montante de uma aplicação, a gente utilizaria o juro composto, tá? Certo? Fica claro dessa forma, né? Então, vamos ver aí como é que fica a aplicação das fórmulas. Então, preciso calcular o montante, né? O montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais a taxa elevado a N. Tá? Então, o montante, capital, está ali no exercício, 10 mil. 10 mil que multiplica, abre parênteses, 1 mais a taxa. Qual é a taxa? 1%. 1% é 1 por 100, né? 1 dividido por 100 é 0,01. Fecha o parênteses e eleva a potência N. O N é a quantidade de períodos, né? De prazo. É 12, elevado à potência 12. Então, a primeira coisa que a gente faz, resolve o que está dentro dos parênteses, né? Vai ficar 1,01 a soma. Depois, o próximo passo, resolver a potência. 1,01 elevado a 12 vai dar 1,1268. 10 vezes 1,1268, nós chegamos a um montante de R$ 11.268, tá? Muito bem. Próximo exercício, né? Em relação à questão anterior, qual o capital que deve ser aplicado durante 12 meses e remunerado a taxa de 1% ao mês, que vai gerar um montante de 11.268. Como é em relação à questão anterior, a gente sabe que é o juro composto, está pedindo para calcular o capital do juro composto. Nós já vimos essa fórmula, né? Agora há pouquinho. Então, vamos aplicar essa fórmula do capital do juro composto. Capital igual ao montante, que é dividido por 1 mais a taxa, entre parênteses, elevado à potência N. Então, tudo está dado no enunciado do exercício. O montante, 11.268. Coloco ali. Divido por 1 mais a taxa é 1%, 1 por 100 é 0,01, então entre parênteses vai ficar 1 mais 0,01, elevado à potência N, N está dado no exercício ali, né, são 12 meses, elevado a 12. Então vai ficar os 11.268 dividido por 1 mais a taxa, 1,01, elevado a 12, é 1,1268. Faço a divisão, capital, para esse cálculo de juro composto, capital é R$10 mil. Certo, gente? Então tá aí os nossos exercícios, né, de juros compostos. Tranquilo, né, gente? Ficaram com alguma dúvida? Teriam aí uma pergunta, alguma coisa? Por enquanto, eu tô tranquilo. Eu acredito que vai surgir as dúvidas quando iniciar os exercícios. Claro, não, quando a gente fizer os exercícios aí, vai entrar os cálculos de integral, né? Enfim, é outro conteúdo quando a gente vai fazer os exercícios e prova, né? Não é o mesmo que a gente tem nas aulas. Sabe que matemática é assim, né? Mas é tranquilo, gente. Fora a brincadeira aí, ó. A gente viu esses exemplos, né, de cálculo aqui na aula. Então, não vai ter surpresa. Os cálculos que vocês vão encontrar ali, né, nos nossos exercícios de aula e depois nas atividades avaliativas estão relacionados a esse mesmo conteúdo que a gente acabou de ver, tá? Vamos fazer um intervalo, então, gente, 15 minutinhos, tá?
A gente faz um intervalo aí de 15 minutos. Após esses 15 minutos, a gente retorna com atividades no Classroom, tá? Então, voltamos aí às 21h32, tá? Ok, gente? Podemos fazer o intervalo? Por mim, tudo bem, professor. Ok. Então, vamos fazer esse intervalinho. Então, após a gente retorna, né? Retornamos às 21h32 com atividades no Classroom e continuamos ao vivo aqui no Google Meet, tá? Eu vou só silenciar o meu microfone e o vídeo. Às 21h32 eu vou voltar para fazer as atividades no Classroom e interagir aqui, né, caso de dúvidas aí em relação aos cálculos, as atividades que a gente estiver fazendo, tá? E é daqui a pouquinho. Intervalinho para a gente tomar uma água aí, tomar um café, né, ou fazer algum lanche aí. Já voltamos.